Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos. É sempre uma alegria nos reunirmos, mesmo de forma online, com o uso da internet, à distância, para trazermos algumas reflexões. Na palestra de hoje, nós vamos fazer uma abordagem rápida, aproveitando o mês de setembro, em que se traz a campanha de proteção, de valorização da vida. Nós vamos trazer esta obra, Nosso Lar em Versos, de Adeilson Salles. Claro que nós não vamos ler aqui toda a obra, mas é um livro muito interessante, muito suave, muito agradável para nós relermos a obra Nosso Lar de uma forma mais lúdica e refletirmos sobre as vivências de André Luiz e suas lições para todos nós. Então, nós vamos ler algumas estrofes da obra e comentar. Começando por uma que diz assim: como um humilde aprendiz, vai compartilhar lições. Nosso irmão André Luiz tem muitas informações, são as suas vivências, né? Tanto da sua vida na Terra, da forma como ele faliu na sua existência e o seu retorno à pátria espiritual e a narração de todos os efeitos da forma como ele viveu aqui na Terra, o que isso lhe trouxe na espiritualidade, no retorno à sua pátria. Na Terra fui orgulhoso, abusei da posição, cultivando muitos vícios, mergulhado na ilusão. Então traz aqui a questão do orgulho, de pensarmos ser diferentes, de pensarmos ter que estar sempre sendo mais valorizados, de buscar apenas o enaltecimento das nossas capacidades, das nossas questões, das nossas dúvidas, e o reflexo de tudo isso como um abuso da posição em que ele se encontrava. Ou seja, ele foi um espírito que teve à sua disposição, enquanto encarnado, inúmeros recursos, mas ele abusou de tudo isso, abusou da posição de médico, abusou da posição de uma família bem estruturada e se perdeu nas ilusões, não deu valor. Então, muitas vezes nós pensamos em valorização da vida tão somente com a campanha contra o suicídio direto em si. Mas a valorização da vida ela é constante e ela se refere a todos os aspectos. Consiste em valorizar a família que nós temos, em valorizar o nosso trabalho, em valorizar os nossos conhecimentos, em valorizar todas as oportunidades e até mesmo aquelas dificuldades que nos alavancam o crescimento, ou seja, valorizar tudo aquilo que nós recebemos. Porque, na verdade, enquanto espíritas, nós sabemos que há um projeto reencarnatório. Ou seja, antes de renascer, é traçado um projeto que vai abarcar todas aquelas situações que vão nos ajudar a enfrentar, a vencer as dificuldades que nós temos que superar para o nosso melhoramento. Ou seja, tudo o que me acontece, em regras gerais, está nesse planejamento, a não ser, claro, quando, pelo uso equivocado do meu livre-arbítrio, eu mudo esse rumo e venho a decair nas minhas provações, venho a sucumbir às dificuldades. De resto, tudo que eu vivo, que eu vivencio aqui na Terra, faz parte desse processo educativo do meu espírito, ou seja, foi traçado antes do meu renascimento e muitas vezes com a minha ciência prévia, até mesmo com a minha concordância, se eu assim estava em condições. Mas chegando aqui, não valorizamos aquilo que nós temos e ainda nos perdemos nas ilusões, como ele diz aqui, mergulhado na ilusão. Então, no caminho dos vícios. Mas na espiritualidade,
ele vai então perceber que as suas escolhas equivocadas, no sentido de desvalorizar aquilo que ele recebeu, terão um efeito então após a morte. Terão um efeito e lhe será cobrado pela sua própria consciência, pela lei de causa e efeito, tudo aquilo que ele não conseguiu concretizar, tudo aquilo em que ele falhou. Ele conta, Zélia era minha esposa, tínhamos 3 crianças, mas ainda estou confuso, tenho bem poucas lembranças. Então ele lembra daquilo que mais lhe marcou, do seu lar, da esposa, das 3 crianças, mas de muitas coisas ele não recordava, e algumas lembranças lhe traziam confusão no seu primeiro despertamento. Ele vivia correndo no plano espiritual, nas regiões de sofredores, sem saber para onde ia e sem saber por que é que estava naquela zona de sofrimento. E muitas vezes André Luiz ouvia então acusações que ele não compreendia. Assassino e suicida, eles gritam sem parar. Não posso ficar em paz, nem ao menos descansar. E ele então não compreende por que é que está sendo chamado de suicida, porque ele recorda de ter adoecido, piorado cada vez mais da sua doença e então desencarnado. Ele sabia que estava morto, mas ele não se considerava um suicida e não entendia aquelas acusações. Até que então ele foi socorrido, né, pelo irmão Clarencio. Aquele homem bondoso, junto com seus auxiliares, socorreu-me com amor, pondo fim aos meus pesares. Então ele é socorrido e começa a questionar inúmeras coisas. Começa a questionar o porquê de estar naquela situação, o porquê de estar sofrendo, o porquê de estar sendo acusado de suicida. E é encaminhado, então, para o nosso lar. Ouviu o meu benfeitor falando de algum lugar. Caminhemos bem depressa, vamos para nosso lar. Nós, aqui na Terra, né, lendo a obra do Chico, Nosso Lar, às vezes nós costumamos brincar. Quem me dera ir para nosso lar? Será que eu serei merecedor? E, na verdade, o André Luiz ele foi recorrido ao nosso lar. Nós vamos ver com a leitura da obra por intervenção da sua mãezinha, que era um espírito mais evoluído e que ficou orando por ele e persistiu. Então, como o Chico costumava dizer, as mães são capazes, às vezes, de arrombar as portas do céu. Chico tinha essa expressão. Ou seja, o pedido de uma mãe, se for persistente, se for com fé em Deus, com confiança, ele muitas vezes será atendido. Então, ela foi atendida, e é claro, com o arrependimento dele, quando ele começou a se arrepender, como ele começou a se abrir para essa ajuda, para esse resgate, ele foi, então, socorrido. Acolhido e bem cuidado, vivi uma grande emoção. Foi quando uma melodia convidava a oração. Então ele aprende a rezar, ele começa a perceber a importância da prece. E em todas as situações, meus irmãos, aqui na Terra, na hora do desespero, quantas vezes nós esquecemos de rezar? Lembremos então da importância da prece, do socorro que ela nos traz em qualquer momento, em todas as dificuldades. Então ele se sentiu revigorado, vigorosa energia envolveu a todos nós, e os corações com Deus falavam numa só voz. Então começa uma nova fase para aquele espírito. Mas aqui na Terra nós também podemos orar a uma só voz, seja no nosso Evangelho do Lar, seja nas preces da Casa Espírita, seja nas orações com um grupo de amigos, todas as vezes que nós oramos em prol
de um mesmo ânimo, de um mesmo desejo, em prol do benefício de um grupo, nós estamos falando numa só voz, nós estamos nos unindo a Deus numa só voz. De manhã, nova surpresa, o doutor me visitou, acompanhando Clarencio, Henrique de Luna chegou. Então, ainda na espiritualidade, a importância da recuperação do perispírito, porque ele abusou do álcool, dos prazeres, das ilusões, e o seu perispírito ainda estava lesionado. Então, ele ainda sentia os reflexos da sua doença física e precisava, lá no mundo espiritual, ser tratado. Vejam que o processo, então, de recuperação é um processo lento, vagaroso, mas nós sempre estamos assistidos, nós sempre teremos alguém que vai nos socorrer. E vejam, então, o que aquele que ele chama de médico na espiritualidade lhe diz. É lamentável, André, a causa da sua morte. O suicídio é um crime que muda do ser à sorte. Há algum engano, doutor. Queria ter mais vivido. Fiquei, sim, muito doente. Sua fala não tem sentido. Então, o médico revela, André Luiz, que os abusos de toda ordem também abreviam a existência e que, na verdade, ele se tratava de um suicida indireto, de que ele tinha, sim, ceifado a sua existência antes do tempo, de que ele tinha, por meio dos vícios, exaurido a sua energia vital. Ele tinha encurtado aquela existência aqui na Terra. E é claro que quando ele recebe essa notícia, inicialmente, ele fica atônito, ele duvida, ele não compreende, mas aos poucos ele vai percebendo, vai tomando ciência dessas leis e vai percebendo o quanto ele errou. E vai se desprendendo aos pouquinhos do mundo material, vai adquirindo o direito de conhecer nosso lar, de passear, de visitar os prédios, de ouvir a narração acerca de toda a estrutura que aquela colônia possui para acolher os espíritos que para ali retornam. O lindo bosque das águas, o rio azul, que beleza! Na companhia de Lísias contemplei a natureza. Então, assim como existe a natureza tão bela aqui no plano físico, ela existe com maior delicadeza no plano espiritual. E nós vamos encontrar na literatura espírita o relato acerca de inúmeras colônias em que a água é cristalina, em que as flores têm um colorido diferente, em que as plantas apresentam espécimes que aqui na Terra são desconhecidas. Então, tudo no planejamento divino é maravilhoso e é feito para nós. Assim como nós temos um lugar aqui na Terra, assim como nós temos toda essa beleza ao nosso dispor, assim na espiritualidade nós estaremos acolhidos tanto por outros espíritos quanto pelo meio ambiente espiritual, com a beleza que vai nos acalmar, que vai nos revigorar, ou seja, nós nunca estamos abandonados. Além disso, André foi adquirindo então o direito de aprender, de compreender todas aquelas situações, de compreender a espiritualidade. Fui aprendendo bastante sobre a nova realidade. Nunca imaginei que havia tal modelo de cidade. Até porque ele era materialista aqui na Terra. Então, ele não acreditava que houvesse algo além da vida. E, de repente, ele está desencarnado e ele está diante de uma cidade espiritual maravilhosa. E aí ele começa, então, a sentir necessidade
de trabalhar no plano espiritual, de dar a sua colaboração. E se apresenta, então, ao ministério que trata dessa questão, pedindo-lhe fosse dada uma tarefa. Pensei, serei o primeiro, sou médico de profissão, mas vi que em nosso lar títulos são ilusão. Ou seja, quando nós desencarnamos, todos os títulos ficam aqui. A profissão, os dons, os diplomas, tudo que se refere ao mundo material fica aqui. E lá, na condição de André, como ele tinha falhado contra a própria vida, o seu título de médico não tinha nenhum valor. Então, contrariado, ele teve que aguardar que ele fosse designado uma outra tarefa, porque ele não podia, naquele momento, exercer a medicina. Mas, finalmente, ele teve a oportunidade de servir e de acumular os seus créditos de serviço. Tanto que lhe foi informado na colônia Nosso Lar, quem trabalha tem direitos. Quais foram os seus serviços para que eu atenda a seus pleitos? Vejam bem, pedindo para trabalhar, ele tinha que informar quais eram os seus serviços para fazer jus ao que ele estava pedindo. Ou seja, qual era a sua bagagem? Qual é a nossa bagagem espiritual? O que será que nós vamos ter direito de fazer quando chegarmos na espiritualidade? Será que teremos algum mérito que nos dê o direito de escolher uma tarefa? Ou como André, vamos ter que nos sujeitar sem qualquer humilhação à tarefa que nos for oferecida para o nosso próprio crescimento? Então, ele se sujeitou às tarefas mais simples, cuidando daqueles irmãozinhos mais perturbados. E a obra prossegue. Ele, aos pouquinhos, vai se juntando aos servidores nas lides de caridade. Vai se dedicando com amor, vai conhecendo as vizinhanças do umbral, vai se aproximando de outros irmãos. Trabalhava sem parar, fosse de noite ou de dia, pois o trabalho no bem transforma-se em alegria. Então, à medida que ele começa a trabalhar, ele se dedica cada vez mais. E com o trabalho, ele então adquire o direito de reencontrar a mãe. Minha mãe estava lá, com os braços estendidos. Ficamos juntos felizes, abraçados, comovidos. Então, um momento em que aquele espírito, depois de muito sofrimento, depois de resgatado, depois de recuperado inicialmente, depois de um longo período de trabalho, faz jus finalmente a uma visita da mãezinha, aquele espírito mais evoluído que tanto suplicara pelo seu resgate. E ele continua trabalhando, continua se aproximando de outros trabalhadores, mas tinha saudades da família. Tinha saudades de rever os seus. Comecei a me queixar e falar das minhas dores. Minha mãe, com seu carinho, falava-me de valores. Ou seja, aumenta primeiro os teus valores. Resgata os teus valores verdadeiros para depois pedires alguma coisa. Então a mãe partiu e ele segue a trabalhar, mas ela avisa a ele que estará sempre zelando pela sua evolução, pelo seu trabalho, pelo seu crescimento. E ele continua a trabalhar, continua se dedicando. Conhece Dona Laura, com quem reside no mundo espiritual e que lhe faz, por vezes, o papel de mãe. Ou seja, em nenhum momento nós estamos abandonados. Haverão sempre almas afim
que vão nos cuidar, que vão nos proteger, que vão zelar pelo nosso bem-estar, seja aqui na Terra ou no mundo espiritual. Até que então André é convidado a fazer uma visita à Terra. Perguntou-me a seguir: desejas me acompanhar? Terás a oportunidade de ver o antigo lar. Então ele é convidado a vir à Terra. Em poucos dias lá estava, em frente à casa saudoso. Tomei coragem e entrei. Confesso, estava nervoso. E aqui quem leu a obra sabe, né? Que André, na verdade, encontra a esposa casada já com outro homem. No início ele fica com ciúmes, ele se revolta, ele baixa a sua vibração, mas a seguir ele medita, ele compreende que na verdade ele não fez aquela família feliz e que agora eles precisam recomeçar e precisam da sua vibração positiva, do seu auxílio. Então ele colabora junto ao mundo espiritual, ele intercede junto ao mundo espiritual pela cura do novo esposo da sua tão amada Zélia. E ele efetivamente começa a se recuperar. Então, a partir daí, André começa a efetivamente revigorar o seu espírito, fazendo a caridade. Silenciei meu ciúme, ajustei meu sentimento, senti que aquele consórcio demandava entendimento. Então ele compreendeu, ele entendeu a necessidade de afeto que a sua família possuía ainda na Terra e aceitou que não fazia mais parte fisicamente daquele núcleo familiar e necessitava se afastar. Então, a partir daí, ele se resignou. Abracei os meus afetos, saciando minha saudade, sedimentando o amor na força da caridade. Então, na verdade, é o amor que nos une entre os dois planos. Ao passo que o ciúme, a revolta, o desespero nos afastam, nos tiram o direito até mesmo de nos visitarmos, nos mantém em situações bem distantes. Então, André se transforma espiritualmente. Eu estava transformado e disposto a trabalhar, cumprir com os meus deveres, aprender e ensinar. Como Deus é magnânimo, Clarencio pôs-se falar, declarou-me sem preâmbulos cidadão de nosso lar. Então André se torna finalmente, após superar a si mesmo, cidadão de nosso lar. E compreende o quanto é importante a valorização da vida, a valorização de tudo aquilo que nós recebemos enquanto estamos encarnados, até mesmo as dores, as dificuldades. Entende que nós não podemos sucumbir às ilusões, aos prazeres fáceis, aos deslizes, e que temos que nos edificar a cada momento, aproveitando a cada segundo da nossa existência. Fica então a indicação do livrinho Nosso Lar em Versos, do Adeilson Salles. É muito gostoso de ler, é uma literatura juvenil, mas que tem agradado a todos nós e que vale a pena, porque nos faz ver de uma forma bem poética a história de André Luiz e nos faz refletir no quanto é importante valorizarmos a nossa existência. Uma grande paz a todos, que Jesus permaneça nos nossos corações e que nós possamos efetivamente valorizarmos a nossa vida a cada instante.